O que será que acontece depois que a gente parte dessa para melhor? Diversas crenças sempre tentaram explicar o que vai acontecer, né, depois que a gente partir dessa. E os gregos tinham uma versão bem interessante. Eu convido a você conhecer elas aqui comigo hoje. Eu sou o Álvaro Calil, do canal Velho Pensamento. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir. Se gostar do vídeo, você faz isso. Se não, só bola pra frente, tudo bem, eu também aceito. E para quem acompanha meus shorts e meus reels já sabe. Se inscreva em Velho Pensamento para mais curiosidades históricas. Então, bora pro vídeo. Primeira coisa que eu vou falar aqui sobre essa viagem do pós-vida grego é que a gente tem que tirar essa concepção de que inferno é aquele lugar que tá pegando fogo, tá todo mundo lá sendo chibatado e cutucado ali pelo tridente do tinhoso. Na verdade, não. Para os gregos, inferno nada mais é do que mundo inferior. Na etimologia da palavra inferno, que vem do latim, significa isso, mundo inferior. E no inferno grego, que é o Hades, que também é o nome do deus do submundo, esse reino, ele tem todos os destinos possíveis, que seria relacionado ao céu, né, cristão, por exemplo, tava lá, que é o Campos Elíseos, e por aí vai, mas eu vou contar isso lá no final do vídeo para você. Vamos começar a história supondo que a pessoa foi lá, tropeçou, bateu a cabeça, bateu as botas, acabou, morreu, foi na hora. Primeira coisa que acontecer com a pessoa, ela não ia entender nada. Ela ia estar perdida e falar, pô, não entendi o que aconteceu direito. Para os gregos tinha o corpo e a psique, que é a alma. Então a psique já havia se separado do corpo, mas não estava entendendo nada. Com isso chegavam as moiras, que era uma espécie de espírito só para anunciar que a hora chegou. Ele chegava e falava assim, ó, meu filho, já Elvis, acabou sua jornada aqui na Terra. Agora você vai ter que começar a sua jornada para o submundo. Aí depois vinham as Keres, que era como se fossem uns espíritos opressores ali. Então elas sugavam tudo que há de vital ali naquela psique, né? Então sugava as emoções, deixava em frangalhos ali com quase que vazia. Porque o pós-vida era algo que tirava a sua individualidade e que te transformava em mais um. Mas isso não é necessariamente ruim. A gente vai ver no final do vídeo que eu vou ter uma conclusão bacana sobre isso tudo. Passando esses dois tipos de espíritos, chegava Hermes, que era o deus mensageiro. Então o Hermes, ele chegava e falava assim, ó, cambada, vocês já sabem que foram pro saco, já estão aí no ponto pra gente ir pro Hades. Então, simbora. Todo mundo ia lá seguindo o Hermes, aí eles chegavam no mundo inferior. E é engraçado que para os gregos tinha um lugar ali que se você procurasse direito, você ia achar uma passagem ali pro mundo inferior. Era um lugar físico mesmo, não era uma coisa só conceitual. Enfim, chegavam lá e aí tem uma parte que é, eu acho que é mais que todo mundo conhece, né? Que é a parte que tem o barqueiro, o Caronte, é o barqueiro que transporta as almas para o Palácio de Hades, mas para atravessar tudo isso aí tem um caminho. Então, para fazer esse cruzeiro aí do Caronte, tinha que pagar. O pessoal já tava com a mente ali, pô, até para morrer tem que pagar, você acha que é coisa moderna? Não é não. No caso dos gregos, literalmente, você tinha que deixar um óbolo, que era a moeda da época, dentro da boca da pessoa para que ela pudesse ter essa grana para pagar o barqueiro. Ó as ideias. Porque se você não tivesse essa moeda aí, já era. Você ia ficar lá rodando nessa beira-rio aí sem saber o que fazer da morte. Nem da vida, da morte. Ok, todo mundo com dinheiro bonitinho, let's bora. Começava o cruzeiro do Caronte. E esse cruzeiro aí do Caronte não era muito divertido não. Ele passava por vários rios diferentes, cada um tinha a sua função, tinha as funções específicas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu só vou falar de dois. Que é o Estige, que é o próprio rio ali que eles começavam essa viagem. É o rio que os deuses faziam os juramentos. Os deuses, como eles já eram a divindade, não tinha isso de jurar por Deus. Para eles era, eu juro pelo Estige. Então esse juramento que eles faziam no rio era a forma de um juro por Deus nosso aqui. Então é mais que um juramento, né? Apesar que, se você for parar pra pensar, um juramento tem que ser cumprido sempre. Mas o juro por Deus deles era juramento pelo Estige. Se fizer o juramento lá, o Deus vai ter que cumprir mesmo, porque os deuses são meio pilantrinha também lá na mitologia. E o outro rio que eu vou falar para vocês é o rio Lete. O rio Lete, ele era um rio que você tomava e esquecia tudo que tinha passado antes na sua vida. Uma controvérsia aí na mitologia, nas fontes gregas, porque não é um livro ali que o pessoal pegou e leu e é isso e acabou. Na verdade é um conjunto ali de tradições, de vários povos, de várias regiões que foi adaptando conforme a crença. Então, o rio Lete, em algumas versões está no Campos Asfódelos, em outras versões está no Campos Elíseos. A gente vai ver ainda sobre eles, o Campos Asfódelos e o Campos Elíseos. E esse rito de tomar a água do rio Lete era ocasionado quando as pessoas iam voltar,
reencarnar, fazer uma nova vida, que para os gregos tinha outro nome, que era metempsicose. Era um processo de voltar como ser humano ou alguma outra coisa, um bicho. Aí era a explicação de que as pessoas não se lembravam da vida passada. Beleza, depois de passar por todos os rios lá do Hades, do mundo inferior, chegavam no palácio de Hades. E nesse palácio, para vigiar a porta, que ninguém fugisse, né, depois desse certo ponto, tinha o Cérbero. E o Cérbero é bem famoso, até no imaginário popular, até hoje em dia, né, como aquele cão de 3 cabeças. O curioso é saber que o Cérbero, na verdade, foi retratado várias vezes como até com mais de 3 cabeças. Só que tinha um problema. Na hora que os gregos iam desenhar isso, né, ou colocar nas cerâmicas, como que ia pôr lá, sei lá, 90 cabeças? Não tinha como. Então eles colocavam 3 para indicar que era uma quantidade alta. Mas o que acaba se popularizando, 3 cabeças. E tá bom, pra mim tá bom. Já 3 cabeças num bichão desse já tá ótimo, né? Ok, todo mundo entra. Entrou, agora sim vai começar o julgamento. O julgamento era realizado por 3 juízes: Eaco, Radamanto e Minos. O julgamento das almas ele era assistido pelo próprio Hades, e conforme a sentença, eles seguiam por 3 possíveis destinos: o campo Asfódelos, o campos Elíseos e o Tártaro. E um adendo: se Hades falou assim, essa é a minha sentença, nem Zeus poderia mudar essa opinião dele. Isso aí era um combinado desde os primórdios lá. O Hades falou, pô, já que eu tirei no palitinho e fiquei aqui com o mundo inferior, no mínimo ninguém pode revogar minhas decisões. Agora vamos falar dos 3 possíveis destinos. Vamos começar pelo ruim, o Tártaro. O que mais parece aí com a nossa imagem do inferno, com o tinhoso com o chicote na mão. Uma espécie de masmorra ali que era jogado quem enfrentava diretamente os deuses. E assim, era personalizada a coisa, né? Para cada pessoa condenada ali pro Tártaro, ele poderia sofrer um tipo de castigo. Então, teria que ter feito muita cagada na sua vida ali, especialmente ofendido os deuses, para estar lá. A gente tem os exemplos, né, da história de Sísifo, até que virou uma expressão, o trabalho de Sísifo, que era aquele cara lá que ficava empurrando a bola de pedra até o topo lá da montanha, aí chegava lá e bola voltava. Aí Sísifo voltava de novo e continuava essa velha história aí por toda a eternidade. O outro destino era o Campus Asfódelos. Esse campo aí era para pessoas que meia boca, assim, era neutralidade total. A pessoa ia ficar vagando ali pro resto da vida em um lugar que não é bonito, que não é feio, um lugar meia boca, meio cinza, meio verde às vezes. Mas ficava andando ali, não conversava com ninguém, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ficava lá vagando por toda a eternidade. Não era ruim, né? Melhor do que ficar empurrando uma bola. Mas também não era bom. Então era medíocre. Era bem mediano. E a gente já vê o ruim, o médio e tem que ter o bom. E o bom era os Campos Elíseos. Um lugar muito bonito, que ficava só as pessoas excepcionais, quem era campeão de verdade, por exemplo, o Aquiles ia estar lá, o Ulisses, outros heróis ali, Teseu, Perseu, tudo ia estar lá no Campos Elíseos, lá todo mundo lá, vamos aí curtir e tal. Aí conta aí de novo, Aquiles, como que foi a treta com o Heitor? Conta aí, Odisseu, Ulisses, como que foi o cavalo de Troia? Ficava só a nata. E as pessoas ali que fizeram grandes feitos. Isso motivava ali o grego a ser bom durante a vida para poder aí encontrar ali com a camaradagem. Conclusão é o quê? Para o grego, não era uma coisa totalmente ruim ir para o pós-vida. Tinha toda essa aventura, tinha uma consequência dos seus atos em vida que ia ocasionar no destino dele do pós-vida. É uma crença que, se você for ver as bases, também é das crenças modernas. Você faz o bem hoje para colher amanhã, basicamente é isso. Essa quebra de identidade que tornava o pós-vida grego coisa diferente. Então por isso era importante. Vamos fazer hoje para ir lá para o melhor destino, já que a gente vai passar o resto da vida em algum lugar que não seja sofrendo e nem num lugar medíocre. E bom, eu espero que vocês tenham realmente gostado do vídeo. Assiste os Reels aí que tem uma porrada. E eu agradeço aí o tempo que você passou comigo e aprendeu um pouquinho mais da mitologia grega. Tá joia? Muito obrigado pela sua atenção e te espero num próximo vídeo. Até mais!